O som, meus irmãos, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Quero falar da minha alegria de estar aqui nessa oportunidade com o pastor Pedro, uma pessoa que nós honramos, admiramos, há também o pastor Espúgio, que é um amigo, a irmã missionária Conceição, a deputada Mical, uma família que nós amamos, que nós consideramos e respeitamos, né? Louvo a Deus pela vida e pelo ministério do pastor Pedro, que também é um exemplo para nós de dedicação, de força, de coragem, né? Sempre na obra do Senhor. Doutor Ítalo, nosso amigo, né? A tua esposa, não vi ela, né? Está aí? Está ali também, Deus abençoe. E nós louvamos a Deus pela vida de todos os pastores aqui, que auxiliam o pastor Pedro, todos os auxiliares, diáconos e toda a igreja que está aqui nessa oportunidade. Parabenizar o pastor Pedro, o pastor Espúgio, por essa terceira semana doutrinária, porque sou pentecostal, né? Eu quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos que estão participando aqui presentes, os irmãos que acompanham pela internet. Também aos nossos pastores que já ministraram aqui esses dias, que Deus usou grandiosamente, contribuindo para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Então nós louvamos a Deus. A minha temática que foi nos repassada é sobre a atualidade dos dons, e nós estaremos falando sobre isso, com a graça de Deus. Eu peço também aos irmãos que nos acompanhem um pouco, porque como a gente vai tratar desse assunto que é bem mais reflexivo, mental, então requer que os irmãos também participem, atentos, observando e acompanhando a nossa exposição, certo? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, eu observei quando cheguei aqui já estava sendo feita a leitura, mas vocês poderão acompanhar conosco, ok? Essa parte. Eu fiz aqui algumas anotações que eu quero pedir aos irmãos que nos acompanhem nisso. E nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 até o verso 10. Até o verso 11, que aí fecha essa perícope aí. A respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor é o mesmo Deus, em quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, profecias, a outros, discernimento de Espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito realizando todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós queremos dizer aos irmãos que essa passagem bíblica, nós não vamos discorrer ela toda, porque nós temos aqui, na verdade, duas perícopes, eu chamaria assim, a primeira do verso 1 a 10, até o verso 11, e depois poderíamos seguir do verso 12
até o verso 31, ok? São duas partes. Na primeira parte, o apóstolo São Paulo, ele vai se preocupar em tratar realmente sobre os dons espirituais no corpo de Cristo. E na segunda parte, ele vai trabalhar a importância de se manter essa unidade em meio à diversidade, ok? O apóstolo São Paulo, ele vai trabalhar essa questão. E quando nós atentamos para a leitura desses versículos, do capítulo 12, também era necessário fazermos uma análise do capítulo 14, que ali você tem também uma outra problemática que Paulo tenta resolver com a igreja de Corinto. Mas antes que nós adentremos nessa questão, hoje nós temos um debate chamado por aqueles que defendem o dito cessacionismo ou cessacionista, aqueles que não acreditam na continuidade dos dons. Nós, da Assembleia de Deus, acreditamos que o nosso Deus, como diz Malaquias 3,6, é o Senhor que não muda. Como diz Hebreus 13,8, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como diz o Salmo 90, de eternidade a eternidade tu és Deus. Nós acreditamos que esse Deus soberano, Ele continua usando os seus servos com dons espirituais para realizar a sua obra na terra. Ok? Então nós não somos dessa linha cessacionista, mas nós temos um grande grupo de estudiosos, de teólogos, respeitados, respeitáveis, que na verdade não acreditam da forma que nós acreditamos. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Como, por exemplo, Philip Yancey, como, por exemplo, outros grandes estudiosos desta área, não quer dizer que eles não saibam, não quer dizer que eles são fracos. Não. Nós temos linhas importantes no pensamento de Gordon Fee, que também defende a linha pentecostal. Nós temos linha importante até no D. Carson, que também tem pontos positivos em favor do pentecostal, mas tem pontos contrários aos pentecostais. Nós temos, por exemplo, J.I. Parker, que ele também tem pontos positivos sobre os pentecostais e tem pontos negativos sobre os pentecostais. Ou seja, como nós também, dentro da Assembleia de Deus, nós temos a nossa linha doutrinária que defendemos, que não concorda com algumas outras linhas. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não creem na Bíblia, que elas vão para o inferno. São, na verdade, questões de interpretações. E aí tem aqueles que acreditam, eles não negam, por exemplo, os cessacionistas, eles não negam que Deus não faça milagres. Eles não negam que o Espírito Santo opere no meio da igreja, de maneira nenhuma. Alguns não creem que hoje o Espírito Santo ele esteja atuando através de pessoas como atuava no tempo da igreja primitiva. Ok? Então, essa é a visão. E nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter equilíbrio para ouvir os dois lados. Para ouvir os dois lados. Às vezes faltou maturidade em nossa parte de não querer escutar, ouvir eles com os seus argumentos, e nós, na verdade, paramos no tempo quanto a essa questão. Por exemplo, nós temos vários livros sobre a doutrina do Espírito Santo, chamada pneumatologia. Nós temos vários. Inclusive o pastor Estevão, ele escreveu Dons e Ministérios, ele escreveu sobre os frutos do Espírito, ele escreveu sobre o Espírito Santo, mas se você analisar, todas essas obras escritas, Deus abençoou o pastor Estevão, Deus abençoou muitos homens que trabalharam na escrita, mas eles não tinham ainda um avalanche de homens que atacavam a Bíblia, que atacavam os dons, como na atualidade estão fazendo. Então, hoje, se você for para a editora Vida, ela tem livros que estão tratando sobre essa questão. Por exemplo, o livro de Thomas R. Schreiner, ele trata sobre a cessação dos dons. Nessa obra que ele escreve, tem uma coisa interessante,
Eu acho importante porque ele é um sensacionista moderado. Ele crê em muita coisa, ele não crê em outra. Por exemplo, ele trata de 1 Coríntios 12, 13, batismo no Espírito Santo, ele não interpreta como nós interpretamos. Todos vocês sabem disso. Mas a grande diferença nele é que mesmo ele sendo um sensacionista moderado, ele respeita a crença daqueles que, na verdade, creem no batismo, nos dons, só que ele não acredita da forma que nós acreditamos. Por exemplo, nós acreditamos, pastor Pedro, que o Espírito Santo ele nos leva a adorar a Deus em línguas estranhas. E Parker e o próprio Thomas, eles dizem que isso, na verdade, seria simplesmente algo emocional no aspecto psicológico. Seria como, na verdade, um relaxamento do próprio corpo. O Parker chega até ao extremo de dizer que língua estranha é a mesma coisa que entrar no banheiro e tomar um banho cantando. Ele diz que é a mesma coisa. Então, prestem bem atenção que tem aqueles que tratam as línguas estranhas como se fosse qualquer coisa. Já tem outros que fazem piadas com línguas estranhas. Mas nós podemos analisar que as línguas estranhas, elas fazem parte de um contexto bíblico e também histórico, e que, na verdade, aqueles que desprezam estão caminhando para o pecado de blasfêmia. Para o pecado de blasfêmia. Então, há esse livro, Dons Espirituais, em uma visão sensacionista. Por outro lado, a própria editora Vida lançou um livro muito interessante sobre os dons espirituais de Sam Storms, o dom espiritual na perspectiva teológica e pastoral. Esse livro ele é muito importante. Eu acho a editora Vida ela foi muito inteligente, porque ela lançou, de um lado, um livro combatendo, e ela lançou, por outro lado, um livro defendendo a visão da continuidade dos dons. E é muito interessante que, enquanto você tem no livro do próprio Roger, se você analisar ele também trata dessa perspectiva. Mas esses dois livros, eles vão contrabalancear isso muito bem. Então, como eu estava dizendo, se você pegar o livro de alguns pentecostais que escreveram lá atrás, é assim: o que é o Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, o Espírito Santo como fogo, o Espírito Santo como água. Então, aí tudo bem. Tudo bem, a questão estava aí tudo bem. Mas quando surgiram várias linhas, já com outras visões, e de homens acadêmicos tentando responder essas questões, então o negócio pesou, e hoje nós precisamos estar mais preparados, mais atentos, como diz 1 Pedro 3,15, para responder com mansidão àqueles que questionarem a nossa fé. Eu não posso fugir dessa realidade. Eu tenho que estar preparado para responder à minha fé. Não é para debater com ninguém, porque debate, quando a gente cria um debate, na verdade, sem objetivo, sem perspectiva, não vai ser frutífero. Mas quando você estuda para chegar a um objetivo, a descoberta, para o seu crescimento espiritual, então vale a pena. Por isso que nós estamos dando essa visão sobre essas questões dentro do próprio texto bíblico e também da história. Então nós temos hoje muitos livros que estão abordando essa noção de perspectiva sensacionista e continuista. Nós somos daqueles que acreditam que Deus continua usando através dos dons espirituais. Só que nós temos também um outro problema. Esse problema é novo, pastor Aziel? Não, é um problema antigo. Por que é um problema antigo? Nós temos um problema antigo porque você vê Paulo tratando de problemas relacionados aos dons. É claro que se você pegar 1 Tessalonicenses capítulo 5, você vai ver que para a igreja de Tessalônica, ela também que tinha o Espírito Santo, que os irmãos também falavam línguas estranhas, Paulo não tratou desse problema. O foco maior era a igreja de Corinto. Quando ele diz, não apagueis os espíritos, quando ele diz que não é para se desfazer das profecias, lá em Tessalonicenses, você pode perceber que aquela igreja recebeu, mas ela não teve o mesmo problema da igreja de Corinto.
A igreja de Corinto, ela já foi mais liberal, e o maior problema da igreja de Corinto era o egocentrismo, era um egoísmo cristão. E qual era esse egoísmo cristão? Eles compreenderam algumas questões dos dons, mas achavam que alguns dons eram mais superiores e outros inferiores. E daí começou um problema dentro da igreja de Corinto, que Paulo teve que escrever essa carta. Mas deixa eu dizer para vocês, o fato de Paulo corrigir os abusos, em momento algum dá uma ideia de que ele proibisse o uso ou falar em línguas estranhas. De maneira nenhuma. Também alguém diz, mas na Bíblia, no Novo Testamento, não se tem tanta ênfase sobre o falar em línguas estranhas. O fato da Bíblia não se ter tanta ênfase sobre, no Novo Testamento, falar em línguas, não quer dizer que as línguas, as glossolalia, elas não tivessem a sua influência. Por exemplo, apenas no livro de Corinto, Paulo fala da Santa Ceia. Quer dizer que o fato de alguém falar da Santa Ceia, apenas em um contexto, quer dizer que ela não tinha sua eficácia? Então pronto, aí você já tem um argumento para você contrapor aqueles que negam a continuidade dos dons. Então nós podemos analisar que são esses problemas que nós iremos tratar com os irmãos. Por outro lado, é importante que a igreja saiba que quando Paulo escreveu essa carta, o cânon ainda não havia sido completo, não havia sido fechado, não havia sido concluído. Então nós temos que analisar também essa particularidade. Mas vamos para o texto que nós lemos. Eu vou ser breve, depois eu vou colocar aqui nos slides, para os irmãos me seguirem aqui com alguma coisa. Observem que o apóstolo São Paulo, nesse capítulo 12, ele começa dizendo, mas acerca dos espirituais. É assim que vai aparecer aí na sua Bíblia. Uma vez eu peguei aqui e me parece que eu tratei dessa temática. Ok? Observem que Paulo, a primeira coisa quando você for ler esse texto, tenha na sua mente a ideia do soma, a ideia do corpo. Não leia esse texto de modo individual. Nunca leia esse texto de modo individual. O problema vai começar assim. Porque se você analisar aqui de modo individual, então você vai ter um problema. O interessante é que se você analisar, a própria expressão igreja, que vem ligada a agar, do grego, vem sem o artigo para dizer que não estava tratando da igreja de Corinto, mas sim de todo o corpo de Cristo, a igreja universal. Isso é muito interessante. Por quê? Porque não era apenas a igreja de Corinto que era a igreja de Cristo, que era o corpo de Cristo. Havia muitas outras igrejas que eram o corpo de Cristo. E aí quando você começa pela preposição que vem aí no versículo 12, que diz assim, a respeito, olha aí, a respeito é o verso 1, a respeito é a preposição peri, ao redor de, ou seja, em torno desse assunto. Na verdade, essa preposição que vem aqui, ela está trazendo acerca de, em torno de, ao redor de, eu coloco isso aqui, na análise que eu faço aqui, essa preposição peri, ela liga com tudo que Paulo já vinha falando. Ou seja, problemas do capítulo 5, problemas do capítulo 6, problemas do capítulo 3, a igreja em torno de Paulo, de Apolo, a igreja em torno de Pedro. E aí você vê problemas de incesto, você vê problema do capítulo 11. Então, ele é muito inteligente, ele liga todos os problemas com mais um problema que a igreja estava tendo, que era o problema dos dons. É por isso que ele está dizendo acerca dos dons espirituais. Mais um problema para ele tratar. E quando você analisa, ele não começa logo com os dons. Ele vai começar com os dons só a partir do versículo 4. Olha aí, ó. As nossas traduções colocaram a respeito dos dons espirituais. Só que não está assim no texto original. O texto original está aqui. Perideton pneumaticon. Ou seja, acerca dos que são espirituais. Paulo ele começa dizendo, quem é espiritual de verdade, quem é espiritual com sabedoria divina, não é um tolo. Olha aí, não é um agnoei. Ele está dizendo, essa palavra aí, agnoei, ele está dizendo, não é alguém que não conhece, não é alguém que não entende. Quem é espiritual
é uma pessoa que sabe julgar tudo perfeitamente bem. Se você pegar 1 Coríntios 2,14, você vai ver que Paulo ele deixa bem claro que quem é espiritual julga todas as coisas, ok? Às vezes eu penso que a minha espiritualidade, ela é de um êxtase, ela é de uma frenese, de uma loucura. E prestem bem atenção, há alguns teólogos hoje lançando livros e dizendo assim, quando nós sentimos um êxtase espiritual, isso está errado. Êxtase dá uma ideia de que você está alheio. Êxtase dá uma ideia de que você não tem percepção quase das coisas. E se os senhores analisarem 1 Coríntios capítulo 14, eu quero que a igreja me entenda aqui, vocês podem observar que em momento algum, Paulo, ele diz que os crentes estão fora de si. Já observaram isso? Inclusive, ele diz assim, olha, quando alguém se levantar para profetizar, o outro se cale. Veja que aqui há equilíbrio. A ideia é porque a gente aprendeu errado. Quem não é espiritual de verdade é doido. Quem não é espiritual de verdade é louco. Mas quem é espiritual pelo Espírito Santo, esse pneumaticon é alguém que nasce, é a alma que está embebida pelo Espírito Santo de Deus. E quem tem a alma fortalecida pelo Espírito do Senhor não é doido. Porque lá em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz, nós temos a mente de quem? De Cristo. Romanos 12,2, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Então qual é o maior problema aqui? Você tem uma igreja que Paulo está dizendo que parece que ela não é espiritual. É isso que Paulo está dizendo para ela. Parece que vocês não são espirituais. Porque quem é espiritual não tem esse procedimento. Querem ver mais? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Veja que em todo o tempo Paulo está mostrando equilíbrio. E no final ele encerra. Seja feito tudo com decência e ordem. Por que Paulo nunca falou de crente doido, fora de si, pulando, correndo, gritando e se jogando no chão aqui no texto? E a grande questão é, nós vamos tolher o Espírito Santo de maneira nenhuma. Nós vamos coibir a ação do Espírito Santo de maneira nenhuma. O próprio Pedro disse, quem sou eu para impedir o Espírito Santo de descer, como aconteceu na casa de Cornélio? Nós não podemos. Só que Paulo, a leitura que nós pentecostais não fizemos direito, não fizemos o dever de casa direito, e a gente não percebe. Paulo, ele mostra todo o tempo que o crente não está em êxtase. O crente, ele tem o poder, ele tem a graça, ele tem o Espírito Santo, mas ele não está nem doido, nem fora de si. É essa a questão, porque ele é espiritual. E o homem espiritual discerne tudo. Vocês querem ver outro exemplo? Até não falar em línguas, pastor Pedro. Ele diz assim, olha, se não tiver intérprete, faça o quê? Fique em silêncio e fale. Consigo mesmo, fale baixinho. Como é que eu estou cheio do Espírito Santo e Paulo vem me dar um conselho desse? Que eu tenho que falar língua estranha baixinho. Estão vendo aqui o equilíbrio? A questão é que nós não lemos direito o texto. Mas aí Paulo diz assim, olha, pronto, fale baixinho. Se tiver um ou dois profetas, cada um na sua vez, equilíbrio. E as mulheres também não fiquem loucas no culto, se elas quiserem saber alguma coisa, para não tirar o respeito do marido. Então pergunte em casa. Perceba que Paulo, ele está mostrando todo o tempo que quem é espiritual tem equilíbrio. Você quer ver uma mulher espiritual? Uma irmã cheia do Espírito Santo? É que a gente está dizendo as coisas para ela e ela diz, meu irmão, tá certo. A palavra de Deus, ela diz assim, 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 assim. Mas eu vou orar, irmão, sobre isso aí. Olha, eu vou orar. Se Deus orientar, aí eu vou ver. O irmão, o pastor está pregando e ele está como crente de Bereia. Eu vou ver se o pastor Zé está certo. Analisando tudo. Mas aí o que a gente quer? A gente não quer isso. Deus chegou aqui, Deus está aqui. Não é assim? Receba. Aí eu começo, não é assim? Pronto, aí o pau quebra. Aí o pau quebra e aí pronto, e deixa aí, não vamos terminar, é a hora que Jesus quer. Mas em momento algum Paulo falou dessa loucura. Vocês estão entendendo? Não é assim?
Em momento algum Paulo falou dessa loucura. O que Paulo fala é que quem é espiritual está aí, ó, pneumaticon. Vamos ler aí, rapidinho, quem pode ler aí? 1 Coríntios 2, verso 15, rapidinho. E depois a gente lê 1 Tessalonicenses 5, 21. Vamos lá, rapidinho, só para a gente complementar aqui essa nossa fala. Sim. Vai lá. Sim. Olha aí, quem é espiritual faz o quê? Discerne bem tudo. E o que mais? E ele de ninguém é discernido. Prestem bem atenção. Aquele que é espiritual. Ou seja, você nasceu dessa ação do Espírito Santo. Ele governa você. Então o Espírito Santo te revela. Ele te orienta. Ele te controla. Quem quiser negar a ação do Espírito Santo, que negue. Mas vocês podem analisar. Um homem tão culto como Paulo, se vocês analisarem Atos 16, ele diz, o Espírito Santo me impediu. Olha que coisa linda. Um homem do nível do Paulo. Eu vejo tantos teólogos que dizem que são doutores em teologia, negam o sobrenatural, negam os demônios, negam o Espírito Santo falar, e você vê um Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, de tanta cultura. A Bíblia diz que Paulo, ele disse ao Espírito Santo, Paulo, te aquieta aí, não é a hora de tu descer não. Está lá em Atos 16. Sim ou não? Te aquieta aí. Já pensou, irmão, um homem com tanta cultura? Só que na obra de Deus não tem negócio de cultura, não tem negócio de sabedoria. Quem manda é o Espírito Santo. E quem é espiritual é dirigido é por ele. Quem acredita, diga amém. Então prestem bem atenção que isso é lindo. Você já pensou, irmão? A pessoa está aqui, eu disse, quero ir para cá. O Espírito Santo te aquieta. Aguarde aí. É só crente para acreditar nisso. É ou não é? Pronto. Aí Paulo, lá em Atos 16, ele vai. Quando ele diz, não, isso aqui não é nada, não. Essa moça aqui, ela está cheia do diabo. O Espírito já me revelou. Só homem de Deus que faz isso. Entenderam? Só homem de Deus que é dirigido pelo Espírito Santo. Você já vê o Paulo evangelizando? Aí você vê uma pessoa chega para ele evangelizando e o outro chega para atrapalhar. Aí ele olha para ele e diz, filho de Satanás, de todo engano, de toda mentira, tu vai ficar cego. Só quem é espiritual. Acadêmicozinho que vai para uma faculdade, que pensa que ele vai descobrir Deus em laboratório de teologia, ele não vai descobrir nada. É por isso que a Bíblia diz lá em João 17,3, a vida eterna é esta, conhecer a ti só como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é isso. A vida eterna não é você só conhecer a Torá. Tem muito judeu que sabe muito de Deus, mas não conhece a Deus. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Às vezes eu sei muito sobre Deus. Eu posso saber latim, eu posso saber grego, eu posso saber hebraico, eu posso saber tudo. Eu tive um professor de latim que eu nunca vi um cara entender tanto daquele jeito, mas era dando aula e fumando. Você entendeu as coisas? Então não existe essa. Olha, meu irmão, aí Paulo começa dizendo, quem é espiritual, olha para cá, quem é espiritual não é de baderna, quem é espiritual não é de briga, quem é espiritual não é de confusão, quem é espiritual não é de bagunçar a Santa Ceia, quem é espiritual não é de bagunçar nada. Paulo diz, quem é espiritual discerne tudo. Quem é espiritual discerne. E meus irmãos, a pessoa vai sair, aí o Espírito Santo volta, não é para tu sair não. Irmão, só se for crente mesmo. Para o Espírito Santo eu ia sair, mas o Espírito Santo agorinha falou aqui comigo. Vocês já imaginaram? O Spurgeon estava pregando, Charles Spurgeon, ele estava pregando. E observem bem que os historiadores dele, se fossem pegar a biografia e a história de Spurgeon, ele na pregação, meus irmãos, é negócio sério. Vou logo dizer aqui para nós, tudinho aqui pregador hoje. Nós tudinho. Até para mim. Eu estou dizendo isso aqui é para mim. Todo dia eu estou dizendo, Senhor, eu estou pregando a tua palavra, eu leio a tua palavra, ela é a verdade. Mas Jesus, eu quero uma coisinha a mais, porque eu não quero ficar só nisso, não. Eu digo para Deus. Moisés já tinha visto Deus mandar 10 pragas, 1 ano lá no Egito, acabou com tudo. Ele disse, eu quero mais. Crente que se contenta é porque ele não está crescendo. E quem quer crescer, Jesus disse em João 7, 38, 39. Quem crê em mim, do seu interior fluirão o quê? Então tem crente que é só uma cacimbazinha, uma piscina, todo tempo. É só aquilo ali. 30 anos na igreja. Pai do Senhor, como é que tá? Estou levando. Não é assim?
É assim, eu estou levando, aguardando Jesus. Não é assim não, meu irmão. Para tu aguardar Jesus, tu tem que ser cheio da glória dele, do poder dele. Eu vou dizer aqui, ó, a igreja não sobrevive. Eu estou entendendo isso agora. A igreja não vai sobreviver se ela não for impactada pela glória de Deus. Entenderam como é as coisas? Aí Paulo diz, acerca dos que são espirituais. Como é que diz 1 Tessalonicenses 5, 21? Vamos lá. Só para os irmãos terem uma ideia. Rapidinho. Quem já leu aí? Bora. Sim. Examinai todas as... E o que mais? Pronto, sabe qual foi o problema nosso? O problema é que quando alguém ia falar uma profecia, quando alguém ia profetizar, quando alguém sentia um negócio, aí alguém ia examinar, o irmão dizia, tu não está crendo não, irmão, tu olha a mão de Deus. Não, isso não tem nada a ver. Examinar é bíblico. A própria igreja de Bereia examinava o que Paulo pregava. Deus, ele nos dá autoridade e liberdade para examinar. E aí você vê que o homem espiritual examina, a mulher espiritual examina, a irmã que é cheia do Espírito Santo, ela examina. Será se eu estou correto, esses pulos que eu estou dando, Jesus? É assim. Estou fazendo loucura não, Jesus. Que aí Paulo diz que é consciente, não é doido? Não é assim. A irmã pulando e mostrando a calcinha. Onde é que é isso? É Espírito Santo? Não é assim? Aí pronto, um irmão foi assistir, a esposa dele disse, meu velho, não culto hoje. Ele disse, não gosto muito de culto não. Gosto muito de negócio de culto de vocês não. Não, meu velho, mas tu sabe que eu te amo, bora. Aí ele foi. Quando chegou lá, ela disse que o Espírito Santo pegou ela e aí saiu. E ele baixou a cabeça, o culto todinho. Aí não levantou mais. Terminou, ele saiu logo. E aí os dois iam e aí ele perguntou para ela, minha velha, o que era aquilo? Ela disse, é o Espírito Santo. Ele disse, pois esse homem vai te matar uma hora dessa. Porque o tanto de pintura que tu fez. Que loucura é aquela, mulher? Claro que ele não entendia. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem coisa, irmão, que é sem noção. Um dia ele botou na live. Pastor Zé, eu nunca lhe vi o senhor falando língua estranha. O que eu quero? Pegar um microfone e falar língua estranha. Língua estranha tem dois sentidos. Na congregação, se não tiver intérprete, fique em silêncio, fale. E se não tiver, é consigo mesmo. Paulo não está proibindo, porque ele está falando da ordem no culto. Ele não está proibindo. E ele não está dizendo que na igreja só pode falar 1, 2 ou 3. Não é isso. Ele está falando da ordem quando houvesse não houvesse a interpretação. É isso que ele está falando. Na igreja, cada um pode falar consigo mesmo. Ele fala do equilíbrio. Então, Paulo está dizendo que quem é espiritual sabe discernir bem as coisas. E essa igreja que dizia que tinha todos os dons, ela não sabia manter esse equilíbrio. Vocês querem ver como é tão lindo? Paulo diz assim, olha, aqueles que têm o Espírito Santo nunca dizem que Jesus é anátema. Ou seja, ele está dizendo que quem tem o Espírito Santo tem equilíbrio no falar. Quem tem o Espírito Santo sabe o que expressa. Quem tem o Espírito Santo sabe o que fala. Onde é que, por exemplo, Deus te leva e te toma na igreja, aí tu diz, eu não vou mais pregar não. O Espírito Santo me disse que é para mim não pregar. Não, se ele coloca a palavra certa, tu tem que pregar. Agora, se tu mesmo disser, pronto, eu estou com preguiça, eu não vou pregar mais não. Aí é uma coisa tua. Mas o Espírito Santo não. Então preste atenção que há esse equilíbrio no falar. Eu coloquei aqui. E para vocês terem uma ideia, o próprio Paulo, ele prossegue falando isso aqui, de modo maravilhoso para nós, que ele mostra que o Espírito Santo, ele deixa claro que na igreja há diversidade, na operosidade divina, mas há unidade. Ou seja, ninguém é uniforme na igreja. Eu não posso tentar adequar o irmão ao meu jeito. Por exemplo, tem irmão que pula aqui, aí tem outro que chega aqui, tu tá frio, rapaz, por que tu não pula? Não. Cada um tem a maneira que Deus trabalha. Ou seja, eu tenho aqui dentro da igreja uma diversidade. Aqui tem maranhense, piauiense, aqui tem paraibano, tem todo tipo de gente. E de todo tipo de temperamento. Tem irmão que vai sentar aí no banco e vai ficar só, glória a Deus, falando língua estranha aqui. Mas isso não quer dizer que ele não seja cheio. A grande ideia nossa é que a gente pensa que está cheio é só quando alguém pula ou corre. É assim ou não é? Aí pronto, tem irmão que fica ali, caladinho, glorificando a Deus, mas ele está cheio, ele está adorando a Deus em línguas.
Eu não posso querer adequar todo mundo no mesmo padrão meu. Levanta a mão, pronto. Se o irmão sentir de Deus levantar a mão, glória a Deus. Se ele sentir de Deus uma alegria, que ele dá vontade de dar uns passinhos, amém. Mas ele não pode dizer que o outro irmão que não corre é frio. Que o irmão está parado. Não, senhores. E aí o maior problema é que Paulo diz assim, na igreja tem essa diversidade, mas a operosidade é do Espírito Santo. Ele deixa isso bem claro. Ele distribui como ele quer. Aí Paulo prossegue. E quando Paulo prossegue nessa perspectiva dele, se vocês analisarem, tem um falar correto, sabe o que produz, sabe o que diz. Tem essa diversidade na operosidade. Então depois ele mostra qual é o propósito dos dons dentro da igreja. Ele vai mostrar isso. Então você não pode ser ignorante. E o interessante, queridos, que ele começa dizendo aí, vocês são pneumaticon, não são agnoei, vocês não são ignorantes, não são pessoas que não conhecem, vocês sabem das coisas, e o Espírito Santo ele distribui como ele quer. Aí quando você chega a partir do versículo 12 até o versículo 31, aí o apóstolo São Paulo ele vai fazer uma coisa. Olha como é linda a Bíblia. E ainda vamos começar aqui. É lindo porque Paulo vai dizer assim, eu estou sabendo aí que tem alguns que estão usando os dons, prestem bem atenção, que a trindade divina está operando nesses dons. Ele diz, eu estou sabendo que alguns são egoístas. Dizem que são mais espirituais do que outros, porque têm dons de maior glória. Inclusive o dom que vai se destacar é o dom das línguas estranhas. Esse dom vai se destacar. E aí Paulo ele começa mostrando que os dons, por exemplo, aí ele começa, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento, variedade de línguas, interpretação, dons de curar, profecia. Tudo ele mostra que é importante. Tudo ele mostra que é importante. Só que no finalzinho, ele vai dizer, procurai os melhores dons. Esse adjetivo melhor, na verdade, ele não quer dizer que há um dom maior do que o outro. Mas dentro da categoria da organização, ele faz um destaque diferente. Ele diz que os dons que merecem destaque são os que estão aí no versículo 28. Olha como é que diz aí o 28 do texto. Diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente quem? Apóstolo. Vamos lá, diga bem forte. Primeiramente quem? E em segundo lugar? E em terceiro? E depois? E depois? Se essa ordem que Paulo está seguindo aqui, se ela for respeitada, Paulo está dizendo, ouçam bem, que os melhores dons inclusos aqui, apóstolos, profetas e mestres. Sabe por quê? Porque você tem diversas categorias de dons dentro da operosidade do Espírito Santo, mas tem alguém que vai controlar esses dons. Aí entra o papel do apóstolo, entra o papel do profeta e entra o papel do mestre. Cada um dentro da sua especialidade. O apóstolo é aquele que abre caminho, é aquele que abre o trabalho. Aí vem, na verdade, o profeta, aquele que vai fortalecer o que o apóstolo faz. Aí vem o mestre, para consolidar o que fez o apóstolo e o que fez o profeta. Preste atenção que Paulo está mostrando que os melhores dons não são os dons sobrenaturais ou extraordinários. É claro que todos os dons são bons, mas ele mostra que para haver esse equilíbrio, tem que haver essa liderança dada como dons de Deus para a igreja. É isso que Paulo está dizendo aqui. E para vocês terem uma ideia, dentro desse texto, Paulo fala que o cristão tem que saber do senhorio de Cristo. Ou seja, o dom é do Espírito, vem de Cristo Jesus, quem manda é Ele e você vive debaixo do domínio de Cristo Jesus. O dom você não usa como quer. O dom você não faz como quer. E outra coisa, o dom não é para ser individual. O dom é para edificação do corpo, do soma. Ou seja, Paulo está dizendo que o dom, a operosidade dele é para beneficiar o corpo, que é a igreja, e não apenas beneficiar um irmão.
Ok? Então Paulo, ele está tratando nessa perspectiva, e o irmão que é espiritual, o irmão que tem a graça do Espírito Santo, ele vai agir nisso. Pode colocar aqui, nós vamos apresentar aqui para os irmãos, dentro dessa temática, a nossa exposição sobre a atualidade desses dons. Isso, pode passar. Nós colocamos aqui, em seguida, porém, qual é o problema? Olha aqui, eu coloquei aqui uma frase de Storms. Ele diz o seguinte: em seguida, porém, olho mais profundamente para além da fachada, da religiosidade, da atividade intensa e dos novos santuários de 25 milhões de dólares, com bancos acolchoados. O que vejo é uma lacuna, muitas vezes de um abismo entre o que a igreja é e o que ela deveria ser. Vejo a disparidade entre o que os cristãos dizem e o que fazem, entre os que sabem e o modo como vivem, entre os que prometem e o que cumprem. Pregadores ensinam sobre a palavra e as pessoas roncam. Vocês já observaram que os nossos cultos estão assim? Qual é o problema? Nós estamos construindo megas templos. Nós estamos construindo megas academias teológicas. Mas por que as igrejas, na sua maioria, elas não estão tendo a efervescência espiritual? Se vocês analisarem, pode observar bem a Europa. Eu vi um pastor agora, não vou citar o nome dele, porque ele prega aí direto na internet, mas eu vou fazer as palavras dele aqui. Ele disse que a Europa, ela está fria de Deus. Mas por que a Europa, sendo o berço, por exemplo, a Alemanha, aonde vem a reforma, por que hoje ela é tão fria de Deus? E a gente pensa que o problema foi o evangelho. E eu vi esse pregador dizendo que lá as igrejas estão frias. Na América estão alugando templos. Mas por que isso? Sabe qual foi o problema? Eu vou dizer aqui uma coisa para os senhores hoje, que talvez nunca perceberam isso. Quando a igreja, a partir do momento que a igreja sai do caminho, ela vai ter deterioração na doutrina. A igreja, ela vai começar a sair da doutrina. A igreja, ela vai se hierarquizar. A igreja vai se hierarquizar. Ou seja, enquanto tudo era simples lá atrás, a igreja, ela começa a ter deformação na doutrina. A Santa Ceia já não é mais aquela dita por Cristo. Tem milagre no pão, tem milagre no vinho, consubstanciação. A igreja, ela era simples. Pedro orando com Maria, todos ali orando junto com ela. Não havia a hierarquia de se colocar num pedestal e dizer: esse aqui é o Pedro homem. O homem que andou com Jesus. O homem. Não existia isso. Todos o viam de modo natural. O respeito por Pedro e pelos demais apóstolos era pelo fato deles terem sido escolhidos por Jesus, deles terem andado com Jesus, mas não de uma certa hierarquia. Aí se criou o que é chamado de clero. E a plebe, aí pronto, o clero está acima. E aí veio a questão da doutrina, ela começou a sofrer deformação. E quando a igreja católica se uniu com o Estado, tá aí o pastor Spurgeon, que é também da história, ele sabe disso. Quando a igreja se uniu com o Estado, a fé não nascia do evangelho, a fé nascia da imposição. E quando que Paulo dizia, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. A igreja assume e ela quer impor um tipo de fé. As pessoas estavam atreladas à igreja, não porque ouvissem o evangelho e se rendessem, mas porque havia uma obrigação do Estado. E o pior, os reformadores, eles entram nessa batalha, e aí você vai ver o próprio Lutero que rompe, mas depois do outro lado você vai ver Lutero, quem leu o Cativeiro Babilônico de Lutero, vai ver as palavras baixas, ridículas, que o Lutero usava. Foi um reformador? Foi, mas tinha defeito. E o João Calvino, quando chega em Genebra, proíbe Natal, proíbe não sei o quê, fecha cabaré, manda matar gente. Ou seja, era servir com uma obrigação. E aí, o evangelho, com o passar do tempo, não teve fruto. Agora você olha aí para a América. Por que estão alugando templos? Eu estou perguntando, e qual é o problema? Se nós temos gente culta demais hoje, se nós temos megas templos,
Se nós temos megas pastores, e por que os que estão roncando no culto? Eu espero que não tenha hoje aqui um roncando, porque aí eu estou pregando, né? Eu espero que você não esteja roncando. Mas então, olhe para cá, igreja. Qual é o problema? Se nós temos tudo organizado, temos internet, e por que não estamos avançando tanto? Se tem templos bem na outra América fechando. Qual é o problema, pastor Aziel? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O problema é que a igreja, hoje, ela está perdendo a perspectiva dos dons espirituais. Está vendo essa? Esse aqui é pregador. Prega bem ele. Roy Jona, prega bem. Agora, que eu me preocupo, eu disse, Deus, eu falo 1 hora pregando, Deus, e nem um mosquito voa, nada. Me ajuda, pai. Tem que me dar alguma coisa aqui. Não é assim? Não é pesado ou não é? Olha o Spurgeon pregando. O Spurgeon pregando, ele estava pregando. Tem um moço passando bem aqui, está nos históricos, na biografia dele. Tem um moço passando bem aqui, ele está com 2 luvas nas mãos. Jovem, essas luvas não são tuas, devolvam elas. Agora. Terminou o culto, ele foi. Quem foi contar para você? Pregador. Aí jogou as luvas para ele. Um rapaz foi assistir uma escola que ele estava dirigindo. Aí quando ele chegou, ele disse, tem um senhor aqui que abriu, é crente, mas abriu o trabalho dele lá no domingo. E aí ele está roubando do Senhor. Ele ganhou, domingo ele fez tanto no comércio dele. Ele fez tanto, ele diz lá, o dinheiro. Ele fez tanto no comércio dele, mas ele vai perder tanto. Aí o homem saiu do culto, ficou zangado com ele. E aí foi para o comércio dele. Com um dia ele estava no comércio dele. Aí ele disse que entrou no comércio e ele estava lendo um sermão do Spurgeon. Aí o homem disse assim, você conhece o pregador Spurgeon? Conheço. Eu já estive lá. Aí ele contou essa história. Aí ele disse, eu não fui mais, porque eu fiquei com medo dele. Quem é que está tendo medo de nós? Nós estamos tendo palavras bonitas, nós estamos andando bem engravatadinho, né? Assim, lencinho aqui do lado, né? Todo bonitinho, né? Mensagem de charme. Mensagem de charme, pregador que é um charme, né? Assim, aí pronto. A igreja faz uma zoadinha. Mas eu vou dizer uma coisa, sabe o que sustenta a igreja? Se vocês pegarem a história das Assembleias de Deus no Brasil, eu creio que o pastor Raifran falou isso aqui. Vocês pegarem, como era que começava? Começava o pastor pregando, o pastor ensinando, mas de repente alguém estava lá, pastor, minha filha está para morrer. O pastor ia orar, ia lá e orava, e Jesus fazia um milagre. A família todinha aceitava Jesus. Era assim ou não era? Pronto, e aí nós hoje? O bichão tudo deitado, até tarde. Pronto, chega aqui, a caixona de som já está aqui arrumadão, bem feito. A igreja, esse pastor diz, as igrejas estão fechando, nós estamos perdendo a nossa versão. Sabe por que está perdendo? É porque a igreja não está vivendo o sobrenatural de Deus. Se ela vivesse os dons, a realidade seria outra coisa no nosso meio. Meus irmãos, é negócio sério. E eu vou mostrar para vocês, quando você lê lá em João, aí pronto. Aí o Filipe ali com o Natanael, tu já viu o Messias? Disse, não. É de Nazaré, lá de lá vem alguma coisa boa, vem ver. Aí pronto, aí Jesus disse, eis aí. Um verdadeiro israelita tem quem não há. Aí pronto, o homem ficou louco. De onde tu me conhece? Não foi assim? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, a admiração dele, porque o que ele estava pensando debaixo da figueira, Jesus disse. Eu lembro que ele disse que ele estava debaixo da figueira perguntando, será se eu estou correto? Será se eu estou andando direitinho? Jesus disse, tu és um israelita e quem não há? Aí pronto, aí ele gritou, de onde é que tu me conheces? Aí, meu negócio sério. Aí eu quero é ver se não confirma a palavra. Sim ou não? Eu estou dizendo para Deus. Um dia eu disse para a irmã lá em Coroatá. Eu disse, irmã, ore por mim, porque eu quero que Deus, você está preparado? Eu disse, eu fiquei assim quando ela disse isso. Porque esse negócio de Deus, irmão, é negócio sério. Deus pegou a mulher de Ezequiel e tirou ela na mesma hora, não foi assim? E ainda disse, não é para tu chorar não, esse mistério de Deus é pesado.
Não é assim, pastor Pedro? Esse negócio de mistério, eu quero mistério. Esse negócio é pesado. É assim. Esse negócio não é brincadeira, não. Deus pegou Daniel e Daniel disse, eu estou aqui morto, nem me levantar eu consigo. Estou sem comer. Passou foi dia com medo. Com medo, Daniel. Porque tem irmão que toda hora, agora Jesus fala comigo. Com a cara limpa. Eu não acredito nisso, irmão, porque, olha, eu não acredito nisso, eu não acredito. Essas histórias, porque tem irmão que anda com brincadeira, não é assim? Agorinha. Irmão, tem dia que eu entro no quarto, aí eu tranco a porta. Porque vocês pensam que eu não faço? Eu faço. Do jeito que esses pregadores mandam, eu faço. Eu entro para dentro do quarto, e aí eu fico, Jesus, revela, pai, olha, eu estou aqui, meu Deus. Papai, pronto, tem dia que eu levanto que isso aqui está doendo nos quartos. Aí pronto. Eu só escuto a Derião, tu ainda está aí, certo? Mas eu vou sair. É assim. Aí tem gente que não ora nada. Aí pronto, é toda hora. Jesus agorinha me disse ali um negócio, irmão. Um dia desse um irmão, lá em Coroatá, ele falando comigo, ele comendo pipoca. Aí ele, pastor Ziel, eu disse, pô não, Deus tem um mistério com você. Eu disse, rapaz, mas... Ele disse, agorinha Deus aqui, falando comigo aqui. Aí ele fala língua, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, como é que é uma facilidade comendo pipoca e eu não falo contigo assim? Vocês estão entendendo? Mas olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olhe para cá. Vocês pensam que um dia um advogado vai entrar por aquela porta ali, só porque o pastor Spurgeon, ele sabe teologia, ele sabe direito? Se um dia um advogado entrar por aquela porta gritando, por que ele vai procurar a igreja? Diz. Jesus. Por quê? Aqui é um médico. Tu é médico, aí pronto. Aí tu é um médico, entra aqui, aí é, pronto, vai entrar aqui, é porque o pastor que está ali é médico também. Por que ele vem? Jesus. Irmãos, tem um pastor nosso lá, que o irmão dele é advogado, e é de uma igreja que eu não vou dizer o nome dela. Aí eu disse, rapaz, é da nossa igreja e tu não ganhou esse homem para Jesus, para cá. Ele disse, não, deixa ele contar a história. Eu depois conte. Ele queria se matar. Ele queria tirar a vida dele. Era um homem doido, louco, cheio de mulher, de dinheiro. E aí, pastor, ele foi para uma igreja. Quando chegou lá nessa igreja, aí falaram, aquele cara ali, vem cá. Você quer tirar a vida? Ah, vamos, pronto, é comigo. Mas Deus está dizendo que você não vai morrer. Se ajoelha aqui. Aí pronto, o homem caiu de joelho. Até hoje está lá. Se nós ficar só aqui arrumadinho, bonitinho. Queridos irmãos, essa pericopese que trata desse envolvimento dos três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou se eu ficar só aqui, meu irmão, o povo quer ver em nós. Vocês podem observar que essas mulheres que gostam de orar, elas têm coisa, irmão, elas têm esse mistério, que eu vou já explicar aqui o que é esse mistério. Sim. É o mistério. E aí pronto, você vê que Paulo, o ministério de Paulo, lê bem aí rapidinho, primeiro Romanos 15, 29. Olha como era o ministério de Paulo, vamos ver aí. Ministério de Paulo. É isso que eu digo para Deus, Senhor, me move, o que eu quero fazer mais? Como é que está? 15, 29. Quem já encontrou pode ler. Como é que diz? Achou? E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Aí é 15, vê se é 19. É o 19. Vai. Pelo poder dos sinais. Para aí. Aqui que eu quero. Isso aqui é Paulo. Pregador, homem culto, homem de Deus. Como é que ele faz o ministério dele? Pelo poder dos sinais. Tem que ter sinais. Esses sinais acompanharão os que creem. O que mais? E prodígio. E prodígio. Vai, pode ir. Na virtude do Espírito de Eita, era no poder do Espírito de Deus. E o que mais? de maneira que, Olha. desde Jerusalém Eita. até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vocês sabem, olha para cá, irmão, vocês sabem como é que a igreja vai sobreviver? Ela já tem a salvação. Mas lá fora as pessoas vão vir para cá, vão pregar o evangelho, Marcos 16, 20. Tendo ele pregado, partiram e o Senhor cooperava com eles. Nós temos que crer que os dons estão à disposição desta igreja e buscá-los.
quem crê nisso, só quem crê, levante a mão e diga: eu creio, Deus. Esse livro de histórias, ele diz que um rapaz chegou para um aconselhamento, mas ele viu que o rapaz estava fraco. E ele disse que de repente sentiu uma graça de Deus. Aí ele disse: fulana de tal, você conhece? Aí ele disse: conheço. Por que o senhor está dizendo isso? Ele disse: você conhece fulana de tal? Ele disse: conheço. O rapazinho foi lá, ia passando e pediu uma orientação para ele. Ele disse: você conhece fulana de tal? Conheço. Mas por que o senhor está falando no nome dela? Aí ele disse: se o fulano de tal o senhor conhece? Ele disse: como é que o senhor conhece esses nomes? Ele disse: não sei, o Espírito Santo está me revelando aqui agora. Está me dizendo aqui agora. A menina que ele citou o nome era uma prostituta que estava destruindo a vida dele. E o outro era uma pessoa que ele buscava oração com ele. Então ele revelou todo o problema dele. Vocês estão entendendo? É que se nós entendermos que Deus ainda opera pelos dons, a igreja vai sobreviver mais, irmãos. E nós estamos precisando disso. Paulo chega e diz assim: ó, tem a palavra da sabedoria. Deus usa ou não usa? Palavra do conhecimento. Ele dá o que está na mente de Deus. O Espírito dá para nós ou não dá? Dá. Dons de curar, operação de maravilhas. Ele faz ou não faz? Mas nós temos tudo isso aqui hoje. A gente se orgulha, a melhor teologia, os maiores templos, os maiores pregadores, os maiores eventos. Mas o que nós estamos sendo de marcante? É por isso que o povo está deixando a igreja. E esse pregador falou: nós não estamos ensinando a nossa geração, não é porque o povo não está buscando os dons. E outra, tem muitos pregadores que além de fazer teologia e doutorado, estão negando os dons. E igreja sem dom, meus irmãos, sabe o que traz, o que faz a maquinaria espiritual da igreja andar? São os dons. Os dons são a vontade de Deus expressa no nosso meio. É Deus me usando, é Deus te usando, é Deus falando o querer dele, é a soberania dele no nosso meio. Então pode passar aí, por favor. Rapidinho, nós vamos aqui. Olha aqui, 10 pontos positivos para nós. É a semana pentecostal. Digam comigo bem forte. O que os pentecostais têm de positivo? Vamos lá. Vai. Vai. O que mais? Vai. 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 O que mais? O que mais? Pronto. Tem várias universidades que estão estudando os pentecostais. Sabe por quê? Porque prestem atenção. Quer ver quem é que dá mais ênfase na terra ao poder do Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade somos nós. Toda hora é crente falando: o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo me toca, o Espírito Santo me unge. Somos nós? Recebereis poder descer sobre vós? Pronto. Quem é o povo que tem mais emoção na fé? Quem é? Nós, irmão. Quem tem crente aí pentecostal, tem igreja que eu vou pregar. Quando eu chegar lá, eu nem prego. Fui pregar numa igreja, aí mal pegar no microfone, aí os irmãos: eita glória, fala papai, papai. Aí eu disse: meus irmãos, não vou pregar desse jeito. Vocês estão alegres demais. Acalme aí, deixa eu pregar. É assim. Mas é um povo alegre. Não tem coisa, porque a Bíblia diz no Salmo 100, verso 2: servir ao Senhor com... Só quem está aqui com alegria, diga glória a Deus. E outra coisa, é proibido expressar as emoções? Levantar a mão, levantar o pé? Não, Marcos 12:29 está ali. Amarás ao Senhor teu Deus de como? De todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu. Pronto, é de toda a tua força, de toda a tua alma. É emoção, tu pode gritar, tu pode glorificar, tu pode levantar a mão, tu pode dizer aleluia, tu pode extravasar. Pronto, meu irmão. E todos que não são pentecostais admiram nós. Essas palavras aqui é do próprio Parker. Ele diz isso. Os pentecostais, nós temos que aprender com eles, porque eles sabem fazer, transparecer, exteriorizar as emoções. Tem uns agora que estão frios, não vou negar. Tem uns aí que estão mortos. A gente vai pregar: mas igreja, tem dia que a gente fica olhando as irmãs de geração, com a cara murcha, dormindo. E eu disse: meu Deus do céu. Um dia desse eu disse para as irmãs na direita: minhas irmãs, vocês têm que fazer uma zoadinha, porque
Tá assim, tá demais. Irmão, não tem coisa pior ir para um culto triste. O povo já vive tudo que é tristeza, sim ou não? Aí chega aqui na igreja tudo triste. Dirigente vai triste, com a cara ruim. Pastor triste, não é assim? O irmão se sentar lá no banco, assim, desse jeito. Ou o irmão com violão velho, né? Quem é que vai? Agora se entra aqui, meu irmão. Aí vê a alegria. Sabe, ali tá bom, porque para ele se expressar daquele jeito ali, não é assim? Eita, coisa boa! Só quem ama Jesus assim. Aí pronto. Tem uns aí, olha, irmão, tem uns aí que agora estão inventando. Para que esse negócio? Levante a mão, levanta o pé. Meu irmão, para Deus eu levanto. A Bíblia diz assim, olha, no Salmo 150, todo ser que tem fôlego, faça o quê? Louve ao Senhor. Se alguém diz, quem pode levantar a mão, eu levanto. Quem pode levantar o pé, eu levanto. Sabe por quê? Porque eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para Deus. E Deus não precisa me tocar, eu faço porque eu já sei quem é ele. Sabei que o Senhor é Deus. Só quem sabe aí que ele é Deus. Quem entrou aqui sabendo que ele é Deus. É assim. Quando eu li aquele livro Na Quarta Dimensão, Poyong Shu, aí ele diz que, vocês sabem lá da história, ele ficou na fila para saber dos irmãos por que aquelas pessoas iam para o culto, ficavam na fila para aguardar para entrar no templo. Aí lá a pessoa disse, olha, porque aqui o nosso pastor tem a palavra, aqui tem milagre, tem tudo. E aí ele ficou alegre. Então deixa eu dizer uma coisa, a igreja tem que ter o ensino, a igreja tem que ter a palavra, a igreja tem que ter a oração, sim ou não? Mas a igreja tem que ter os sinais. O irmão acabou de ler bem aí. Paulo, o ministério dele não era só de culturinha, não. E não tem pregador aí que é 2 horas. Pode observar, 2 horas de mensagem. Aí bota o fundo musical, não é assim? E aí quebra. Eles inventam tanta coisa. Pega a cultura judaica, que a gente não sabe nem onde é que eles arrumaram, e aí traz para nós. Aí quando termina, ele está suadinho. E aí nadinho. Não é assim? Pronto, um dia eu fui pregar. Eu preguei foi muito tempo assim. Eu pregava rasgando que isso aqui meu. Quando eu terminava, estava doendo. Eu pegava e chamava o povo. Vem, Jesus vai te batizar agora. Vem, vem, vem. Aí pronto, o povo vinha às 12 horas. E aí pronto, eu fazia as vadonas. E aí cantava 30 corinhos. E aí pronto, e quando eu terminava, pronto, nem quase comigo aguentava. Jesus, eu vou largar isso. Porque eu não acredito que tu precisa me acabar desse jeito para tu batizar com o Espírito Santo. O problema é esse aí. O problema é esse aí. E olha para cá, vocês sabem o que é Pentecoste? Atos 19, Paulo de dentro de uma salinha, proibido de pregar na rua, ele alugou uma salinha, e de dentro da salinha, meus irmãos, era tanto poder. Oh, glória a Deus. Era tanto poder. Que quando ele terminava de pregar, os irmãos, Paulo, deixa eu me olhar bem aqui, esse lençozinho no teu só. Não era ele que mandava, não. Era o irmão que passava o lenço. Meu velho, tu não pode ir para o culto. Pega aqui de Paulo. Pá! Aí pronto, ficava curado. No outro dia estava no culto lá. Irmão, o negócio foi tão grave lá, tão sério. Paulo nunca ficou. Pode observar. Paulo nunca ficou. Eu quero, em nome de Jesus aqui, fazer um território e cercar com óleo. Eu quero fechar os terreiros de macumba. Levanta a tua mão para lá. Terreiro de macumba. Terreiro de feitiçaria. Nadinha. Ele ficou só ensinando. Pá. Doutrina, só ensinando, pá. E os sinais acontecendo, pá. Eita, glória a Deus, quem glorifica? E aí os sinais acontecendo. Tudo que é de macumbeiro, rei da cidade, disseram, eu não quero mais o livro do São Cipriano, bota pra cá. E aí pegava, eu não quero mais isso aqui, não era ele que mandava, não. Paulo tinha tanta glória lá da salinha, que o pessoal via um demônio, ó, em nome de Jesus e do Paulo. Era assim que o negócio estava. Quem é que anda fazendo isso com o nosso nome, irmão? Me diga. Em nome do Osiel e do Jesus do Osiel. Nós estamos fracos. Entendeu? Mas é porque, irmão, é nossa, é briga pelo poder. É briga pela grandeza. É inveja demais. Se Jesus para operar na santidade é difícil, quanto mais na molecagem. É homem assistindo, é pastor assistindo filme pornográfico. É pastor no jogo, velho, direto.
é batendo em mulher, é largando mulher, é roubando dinheiro de igreja. Irmã, a molecagem está grande. Aí por que as nossas igrejas estão fechando? Está fechando é por isso. Eles vão para Deus usar um homem. Para Deus usar um homem. Como Deus usava. Eu estava lendo sobre essa atualidade dos dons. E um autor diz, olhe para Moody. Olhe para John Wesley. Olhe para Charles Spurgeon. Olhe para Charles Finney. Irmão, tinha homem lá que se jogava nos braços de Jesus. Pronto, eu vou deixar minha vida se acabar aqui na mão dele. Era assim. Ficava tão sensível ao Espírito Santo, que quando tu ora, quando tu busca a Deus, quando tu se abre, tu fica sensível. Fica sensível. Tu fica sensível, tu vê a glória. Pronto. Aí você tem aquela leveza na alma. Pronto. Eita. É coisa boa. Coisa boa. Nós temos que acreditar nisso. Só quem crê que Deus pode usar com os dons. Quem crê? Pronto. Então está aí. Pentecostal, irmão, é animado. Outra coisa, pentecostal sabe adorar. É assim. Tem uns que ficam na igreja porque é da elite. Jesus, né? Jesus. Tu não é paraense não, irmão. Isso aí é só para quem é do Pará. De Maranhão é Jesus mesmo. Não é assim? Tem irmã que vai adorar Jesus. É porque é da sociedade. Irmão, quando o Espírito Santo vem, olha aqui, quando você vem, você sabe adorar. Porque só quem nos leva à adoração verdadeira é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos disso. Olha aí, zelo missionário. Quem é que fala em missão direta, irmão? Somos nós. Pronto. Alegria. Eita, povo alegre. Somos nós. Nós temos que continuar nessa alegria. Sim ou não? Antigamente, quando o pastor dizia assim, vamos cantar os hinos da harpa. Aí a igreja todinha, nós abrimos. Esse culto era assim. Hoje não, é dois. Nós abrimos esse culto. Aí pronto, fica um negócio xoxo. É com alegria. Olha, crença no poder. Sabe quem é que crê que Deus expulsa demônio, que Ele dá poder? Somos nós. Quem acredita é assim. É essa igreja aqui que prega o poder do Espírito Santo. É desse jeito. Não é assim? Lá em Coroatá tem um velhinho, ele faleceu agora no Covid. Mas era mais de 80 e tantos anos. Foi meu secretário lá, vários anos. Aí pronto. Um dia ele ia saindo, aí um rapaz disse assim, um senhor disse, ô meu senhor, entre bem aqui, entra aqui na minha casa e olha aqui, porque meu filho está com uns problemas. Quando ele chegou lá, ele disse que lá vem um cão em cima dele. Já tinha quebrado tudo. Ele disse, meu Deus, esse menino vai me matar. Eu nessa idade, meu pai, estou lascado. Aí ele disse, mas é o seguinte, eu vou pregar e eu vou orar aqui. A Bíblia diz que quem tem coragem, no nome de Jesus, expulsa. Aí ele disse que lá vem um menino correndo, endemoniado. Aí ele só disse assim, te aquieta, rapaz. Aí o menino, puf, no chão. É desse jeito. Quem tem Jesus, manda o diabo embora. Sim ou não? É desse jeito. Agora, quem não crê, lá em Coroatá, os irmãos estavam no aniversário de 15 anos. É assim as coisas. Aí lá, de repente, no aniversário, o diabo pegou uma pessoa lá e ele caia quebrando tudo e derrubando refrigerante. E aí tinha uma irmãzinha lá na Assembleia de Deus e tinha um pastor lá da igreja, que eu não dizer o nome dela. Mas vocês sabem, que não crê nos dons, que não crê em nada. Aí pronto, e aí quebrando tudo, aí disseram, é demônio. Pastor, expulse aí. Ele encostou. Eu acho que ele deve estar com um transtorno, deve ser. E aí pronto, o caboclo lá quebrando tudo. Aí a irmã, sai da frente, pastor, isso aqui é demônio. Em nome de Jesus, Satanás, sai. Aí pronto, aí saiu. Onde é que eu estou? Era, tu está no aniversário, te levanta. É assim, mulher de Deus. Tem poder do Espírito Santo. Quem crê aí que Deus dá poder para expulsar diabo, para expulsar demônio? Ele dá. Agora, irmão, nós estamos fracos. Pronto, na hora que chega o negócio, a irmã entra num gabinete nosso hoje, e David fala isso. Entra num gabinete nosso hoje, aí ela diz, pastor, eu estou acabada, tem hora que eu fico assim. Aí eu fico, olha, irmão, é o seguinte. Quero dizer que talvez a senhora, como é a sua construção histórica na linha familiar? Olha como é que eu estou agora. Aí a irmã disse, o papai tinha isso. Olha, irmão, você tem algum transtorno. Você foi abusada na infância.
A irmã fica, como assim, pastor? Não, porque você, para ter esses transtornos... Colocar de mão. Minha irmã, é o seguinte, eu vou orar aqui para você, por você não fazer a campanha aqui de oração. Se não der, minha irmã, eu não sei, você ia procurar, mas aqui é o seguinte, vamos tratar dessa forma aqui. Não estou desfazendo de psicólogo, só que tem problema na alma que o psicólogo não resolve. E nós que somos espirituais temos que discernir tudo, sim ou não? Senhor, me dá. Um dia desse entrou lá no gabinete. Aí ele entrou. Sim, pastor. Eu disse, pô, não, irmão. Pastor, porque é o seguinte, eu estou crente, eu não sinto essa crença aí que o senhor fala, não. Eu disse, mas aí como assim? Ele disse, eu sou espírita. Eu disse, pois é, mas eu já orei por ti, em nome de Jesus está perdoado, teus pecados estão perdoados. Ele disse, não sinto nada disso. Eu disse, não, mas a Bíblia diz em Atos 16, 31, quem crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Mas não, eu não entendo, o senhor já disse aí, eu vejo. Pastor, eu não sinto é nada. E aí pronto, aí o homem começou a me aperrear. E eu disparei tudo que é cachorro que eu tinha. E ele disse, não, isso aí seu não me convence, não. Eu disse, meu Jesus amado. Aí pronto, eu fiquei sem nada. Pronto. Eu olhei para ele e disse, sabe o que você precisa? Olhe para cá. Vá para a sua casa. Eu vou dizer que o Jesus que eu prego e o Jesus que você disse que aceitou, ele pode se revelar para você. Leia a sua palavra e diga, Senhor, fala comigo, porque tu és a verdade. Aí ele se ajoelhou e foi para casa. Pronto, é assim. Que nós queremos explicar tudo, né? Irmã, essa explicação nossa. Não funciona não. Se não for o Espírito convencendo, pronto, agora na hora que vem um sinal sobrenatural, aí a pessoa crê. Se não. Então nós temos que dar credibilidade. Vamos passar aqui. São os pontos bons. Agora vamos ver. 10 pontos ruins em nós. Pastor, e tem isso? Tem. Qual é o primeiro? Elitismo. A gente se acha o melhor. Sou pentecostal. Eu cuspo, como é que ele diz? Eu cuspo fogo e arroto labareira. Nadinha, irmão. Temos que parar com isso. Sectarismo. Não quer aprender com os outros. Você sabia que nós somos o povo? Tem irmã que ela é o seguinte, pentecostal. Irmã, é o seguinte, essa sua, mas não está certo. Você tem que ir para a Bíblia. Ela diz, quem é você, irmã? Eu que tenho intimidade com o Espírito Santo. Não é assim? Pronto, o pastor lá dirigindo, o pastor me contou lá em Palmas, em Balsas. Ele me contou. Chegou dirigindo o culto e orando, e o irmão lá na maior zoada do mundo. Aí ele chamou o presbítero, vai lá, rapaz, disse para aquele irmão que ele está atrapalhando aqui. Aí o irmão foi, presbítero. Irmão, se controle, irmão. Com a cara ruim, falando língua, e olhou para ele. Deu nem as horas. Aí o pastor disse, pastor, não avisou para ele não, então. Falei, pastor, ele foi olhando com a cara ruim para mim, vai lá de novo. Aí ele foi. Ei, irmão, pastor disse que é para tu parar com isso. Aí ele falou, vai te lascar com manaia. Olha. Vocês estão vendo? Tem muito crente nosso que se acha tão cheio do Espírito Santo que ele não quer ouvir um conselho de um pastor nunca. Sim ou não? Diz que tem irmã que é da revelação. Que a gente chega na casa dela, aí ela diz, irmã, isso aqui não está certo. Quem é o senhor? Tem delas que faz até pouco. Ah, irmão, eu é quem tenho intimidade com ele. É assim ou não é, irmão? Bate pé numa autoridade que a gente fica, nada. Olha, isso aí é a pessoa que é espiritual, escuta conselhos, escuta a palavra. Quem é espiritual é temente. Quem é espiritual tem reverência. É assim, essa espiritualidade. Tem muito jovem aí, pronto, que diz que a espiritualidade é cheia de coisa, não obedece nada. Então isso é um ponto negativo em nós. Anti-intelectualismo, pronto. O Espírito Santo me revela, eu não preciso estudar. O Espírito Santo me revela, eu não preciso ler. É um ponto negativo em nós. E aí você vê que a igreja de Bereia, ela estudava a palavra do Senhor. Nós temos que buscar o poder de Deus, mas não podemos desprezar a leitura das Sagradas Escrituras. Sim ou não? Tem um ponto fraco em nós. Qual é o outro ponto aí? Iluminismo. Observe que eu coloco aí. Só querem a revelação do Espírito e de profecia. Mas não aceitam o quê? Pronto, tem irmão que ele vive na casa da irmã Maria. Todo dia santo eu venho aqui receber uma profecia da irmã. Ele não quer Bíblia, ele não quer examinar a palavra, ele anda atrás só de profecias e de revelações. É fraco, não é, irmãos?
E pessoas assim vão criar divisão na igreja, vão criar contenda, vão criar desrespeito com a liderança. Esse é o nosso ponto negativo. Outro ponto negativo, super sobrenaturalismo. Trata tudo somente de modo. Pronto, o irmão chegou lá em casa, aí ele disse, olha aí que Deus me deu uma bicicleta. Eu disse, rapaz, parabéns, é que Deus te deu. Mas como foi assim? Ele disse, Deus me deu. Eu disse, não, mas Deus te deu, mas então... Ele disse, não, Deus me deu. Eu disse, caiu do céu. Estão entendendo? Então tem crente, irmão, que tudo, eles exageram. Olha essa mulher que Deus me deu. Tá bem, a Bíblia diz que tudo vem de Deus. Mas tem os trâmites humanos, sim ou não? Então tu tem que deixar desse exagero. É por isso que Paulo diz, eu orarei com a mente, mas eu também orarei no Espírito. Orar com a mente, Pai Celestial. O culto está terminando, leva-me em paz para a minha casa. Eu moro na rua tal, número tal. É orar com a mente, é orar dizendo as coisas. Então você tem que orar assim também. Tem irmão que pensa que a oração dele tem que ser, não orar na mente, mas orar com o Espírito também, em Espírito também. Olha como Paulo fala isso. Então eu não posso transformar tudo no sobrenaturalismo. Não, tudo, pronto, oh meu Deus do céu, meu Pai do céu, pronto. Não faça isso não. Tudo é exagero, tudo é pronto. Não. Aí você não pode ficar assim não. Aqui, olha, ali o outro aqui. Me ajudei, que minha mente está... Eu demonizo. Acha que Deus quer que vivamos nesse mundo sempre nos sentindo bem. Pronto, você não pode estar com cara ruim um dia, triste, irmão. Paulo disse, irmão, que nós podemos ter tristeza, sim ou não? Nós podemos gemer, sim ou não? Tem dia que a gente vem para o culto, não está com vontade de dar glória a Deus, não. Não é que a gente acha que Deus não está prestando, não, porque Deus é Deus. É porque tem dia que a gente está mole, sim ou não? Não adianta, não. Tem dia, irmão, que eu só vou para o culto, que é o jeito. Agora essa história, pois eu todo dia, eu estou no fogo, eu estou no óleo, eu estou na graça. Tá nada que o Covid te pega. Não é assim não, vamos deixar desses exageros. Jesus disse em João 16, no mundo tereis? Então pronto, não é assim não. É só conversa. Vai nessa não. Olha aqui, obsessão demoníaca. Tudo é demônio. A mulher fala zangado com ele porque ele não faz coisa direito. Mulher, tu está endemoniada. Não, faça isso não. Aí pronto. Aí tu olha para ele e diz, tu que é endemoniado, porque tu está tentando me reclamar. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem tudo é demônio, meus irmãos. Tem a influência demoníaca, mas você tem que ter discernimento. Aí o que mais? Conformismo, pronto. Sabe por quê? É claro que eles eram ateus, céticos, o próprio Nietzsche, Karl Marx, mas eles tinham uma raiva, porque tinha crente que não queria trabalhar e dizia, Deus vai mandar do céu para mim. Tem muito irmão aí, uma preguiça tremenda, mas é bom de oração. É bom de oração. Mas não, ele já inventa oração porque ele não quer trabalhar, ele não quer levar à frente a negócio sério. Tem muita irmã que é pentecostal, entre aspas, que é uma preguiça, ela não quer cuidar das coisas, a coisa lá na casa dela, aí ela vem para servir de oração. Aí quando o marido mulher, aí ela chega aqui, meus irmãos, olhem por mim, eu estou enfrentando uma prova do demônio, o meu marido não quer deixar eu vir para o serviço de oração. Maiperman diz, pegue a tua vassoura e faça como Jacó, eu só te largarei quando eu limpar minha casa. É assim que é crente. Crente pentecostal é assim. É desse jeito. Agora, só para estar com isso, não. Aí vem aqui, olha, a outra coisa aqui, ó. A ênfase nas experiências. A experiência nós temos que ter ou não? Sim ou não? Mas eu não posso viver só de experiência. Eu tenho também que saber se a minha experiência está de acordo com a palavra de... Se os meus sonhos... Tem irmão, toda hora tendo sonho. Dia desse o irmão entrou e disse, pastor, eu tive um sonho com o senhor. Eu fiquei assim, encabulado, porque a gente que é pastor e ora e crê no sobrenatural, a gente fica assim. Eu disse, pois entra aqui nesse carro, irmão, e me conte esse sonho. Aí ele disse, pois eu vou para onde o senhor vai. Aí pronto, ele começou, pastor... Eu sonhei com o senhor com 14 anos. Eu disse, certo, bora lá. O senhor comendo manga verde. Eu disse, meu Deus do céu. Aí ele prosseguiu, irmão, falando. Quando eu entrei com 15 anos. Quando eu entrei, aí pronto. Aí quando eu cheguei lá no templo, aí eu disse, irmão, já chegamos. Ele disse, irmão, não terminei ainda. Depois tu me conta. Aí pronto. Até hoje, eu lá vou atrás de um sonho desse. Então, preste bem atenção que tem crente assim, meu irmão.
Ele só quer viver de experiência. Eu quero uma experiência aqui. Não, você tem que viver na palavra. E se Deus te der uma experiência, olhe para a palavra e veja se essa experiência está de acordo com a... Eu vou encerrar, irmão. Tem muita coisa aqui, não dá para me seguir. Passa bem aí, não, vou encerrar. Olha aqui, ó. A lista dos dons. Vocês estão vendo aqui? Romanos 12, 6, 8. Vamos lá. Quais são os dons aqui? Eu vou encerrar nessa. Quais são? Profecia, vamos lá. Profecia, ensino, exortação, serviço, liderança, contribuição. 1 Coríntios 12, 7, 10. Quais são os dons? Profecia, discernimento, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, realização de milagres, vai. Dons de curar, variedade de línguas, interpretação de línguas, e o que mais? Lá em Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelismo, pastores e mestres. Aonde é que está aí variedade de línguas e língua estranha? Na lista está no final. Observe que os cessacionistas, eles dizem, olhe para cá, eles dizem que está no final porque as línguas não têm tanta utilidade. Primeiro, essa ordem de Paulo aqui, ela não é uma ordem no sentido de que ele está estabelecendo, dizendo, é assim. Primeiro, entenda isso, essa ordem de Paulo não é dessa forma. Segundo, todos esses dons aí, quem é que concede? Vamos lá, bem forte, me ajude. Quem é que concede? Não, eu quero ouvir. Quem é que dá? E se o Espírito Santo dá um dom que não tem tanta aparência, esse dom presta ou não presta? Tem um dom maior ou tem um dom menor aqui? Não, todos são dons maravilhosos, porque vem de quem? Do Espírito Santo de Deus. Pode passar. Pode passar aí, deixa eu ver aqui. Lá para o final, eu vou passar. É lá o final. Vai. Vai, pode passar. Pode passar. Aqui não tem tempo, não. Eu vou só mostrar isso aqui. Muito bem, é bem aqui. Muitos teólogos acreditam que esses dons tiveram a sua operosidade visível e o seu cumprimento só nos dias dos apóstolos, no início da igreja primitiva. Mas veja bem, os dons de conhecimento, sabedoria, presidir, de contribuição, são aceitos sem nenhum problema. Ora, se tais dons são aceitos, por que rejeitar os demais? É contrariar a Bíblia. Os cristãos devem não somente acreditar nesses dons, mas buscar os mesmos para a sua vida. Pois não se encontra nas Escrituras nenhum versículo dizendo que eles foram apenas para os dias ou para um tempo determinado. Sua operosidade nos dias atuais é uma realidade. Passa bem isso, só para mim ver aqui uma coisa para os irmãos. A ideia dos cessacionistas. Eles dizem em Efésios 2:20, está lá. Pode ler aí, quem pode ler aí rapidinho, enquanto eu leio aqui. Na concepção dos que seguem a linha cessacionista, os milagres podem se agrupar em 3 momentos principais da história. Nos dias de Moisés, de Josué, no tempo de Elias e Eliseu, nos dias de Cristo e dos apóstolos. Somente nessas 3 eras, os cessacionistas dizem que os milagres aconteceram. A partir daí, com esse versículo bíblico lá, quem encontrou pode ler. Olha, dos apóstolos e profetas. Isso. Bem aí, eles dizem que a partir desse versículo cessou. Não se precisava mais de dons espirituais, porque, na verdade, a igreja estava construída, viria o fechamento do cânon, e a partir daqui não se precisava mais. Mas quem foi que disse que, na verdade, ia cessar com os apóstolos? E olhe para cá. Se os dons são um equipamento para a igreja, e a igreja ainda está na terra, ela precisa dos dons ou não? Imagine uma igreja sem dom nessa terra, meus irmãos. Sem o equipamento do Espírito Santo. Pode passar aí. Vamos lá. 2 problemas para o cessacionista. Eu coloco aqui. Tiago fez questão de usar uma passagem do Velho Testamento, falando que assim como Deus usava Elias, sendo um homem comum, normal, ainda continua a usar aqueles que se dedicam na oração. Está lá em Tiago 5, 17, 18. Elias era homem sujeito como? Agora eu quero ver um cessacionista, porque o Tiago, ele poderia ter pegado algo de alguns dos apóstolos, mas ele pegou lá do tempo de quem? De Elias. E se o mesmo Deus que usou Elias quando orou, ele usa qualquer crente hoje quando ora, sim ou não? Então pronto, não cessou nada, meu irmão. Cessou nada. Aí olha aqui, lendo a passagem de João 14, 12, está escrito, em verdade vos digo que aquele que crê,
fará as obras que eu, e ainda fará, porque eu vou para o meu. Pronto. Agora, sabe qual é o maior problema aqui para o sensacionista? É porque aqui não está dizendo de apóstolo, aqui não está dizendo de discípulo, aqui está dizendo aquele que crê em mim. Se tu abre o livro de Atos, como diz Robert Menzies, e tu acredita no que está escrito em livro de Atos, orar para Jesus batizar e te usar na cura e no milagre, ele usa ou não usa? Ele usa. Deus me usa. Senhor, estou aqui na tua presença. Faz isso em mim. Aí pronto, está aí. E aí tem outros versículos aí que eu não vou ler. Passe bem aí, meu irmão. Pronto, tem 2 probleminhas. Isso aí que eu apresentei dos sensacionistas. Então, eu finalizo aqui dizendo o seguinte, meus irmãos. Os sensacionistas, eles dizem, 3 coisinhas rapidamente, que línguas estranhas é perigoso. Olha o que o Thomas, ele diz assim, as línguas estranhas não podem ser aceitas hoje como sobrenatural, porque nenhum linguista, nenhum linguista codificou aquele êxtase, aquelas palavras sem sentido. E o que é que nós queremos com linguística, irmão, para a nossa língua estranha? Agora eu vou dobrar o joelho e ficar linguística. Olha aí se eu estou falando língua estranha direito. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14:2, quem fala em mistério fala para Deus. E olhem para cá, há muitos que dizem lá em Atos 2 que foi idioma. Deixa eu dizer, nunca foi idioma. Nunca foi. Você pode ler o Roger, você pode ler o próprio Brandt, você pode ler muitos outros que eu poderia citar aqui. Mas a Bíblia diz que eles falaram as maravilhas de Deus. Né? Eu vi um pregador aí, até famoso, ele dizer, vocês sabem o que é língua estranha? Olha para cá. Vocês sabem o que é língua estranha? É que eu deitei quando amanhecia o dia, eu estava falando inglês fluentemente. É mentira. É mentira. Olha para cá. Sabe o que acontece? Um dia desse, uma moça foi lá em casa almoçar lá, e aí eu disse para ela conversando comigo, eu falando no inglês com ela, eu disse, irmão, teu inglês é bom. Ela disse, pastor, foi Deus que me deu. Eu disse, eita, rapaz, Deus é bom demais para você. Eu estudei 8 anos e ainda estou capengando. Como é que tu ganhou assim de Jesus Cristo? Ela, não, vem assim. Eu disse, não, agora tu vai me dizer, porque eu vou fazer uma coisa também. Aí ela pronto, ela estudou quando era menina, ela estudou, aí ela disse, eu peguei umas coisinhas, pastor, depois fluiu. Disse, é claro, já estava no subconsciente dela. Quando ela desenvolveu, que ela foi se aperfeiçoar, volta tudo, gente. Tem que entender isso. Deus pode fazer um milagre assim? Pode. Eu já li história de missionários que foram para um lugar e quando chegou lá ele não sabia falar. E naquele momento Deus usou ele com outro idioma. Variedade de línguas. Deus usou naquela hora. Mas não quer dizer que agora eu não vou estudar. Eu estou capengando aí faz tempo, batalhando. E aí a irmã chegou lá em casa. A gente fica com inveja. Jesus, tu deu para ela e não dá para mim. Mas não é não, meu irmão. Isso é só conversa. Isso é só conversa. Não é idioma. Línguas estranhas. Olha para cá. Paulo diz assim, quem ora em línguas, edifica a si mesmo. Aí você diz, mas não tem um código para decodificar e dizer que linguagem é. Nós não queremos saber que linguagem é. Paulo diz que quem ora em língua fala mistérios. E você sabe o que é mistério? É que você penetra os céus numa linguagem que tu não sabe, mas só Deus sabe. Oh, meu irmão, é bom orar em mistério. Oh, glória a Deus. É bom orar em mistério, irmão. Tem hora que você está ali de joelho e Deus te toma. E aí pronto, você sente uma alegria tão grande. E dispara em mistério com Deus. Que você esquece da vida, sentindo a glória, a alegria. Oh, coisa boa, meus irmãos. Coisa boa é falar em mistério. Aí Paulo diz, eu quando estou no meu devocional particular, eu falo em mistério. Aí tem os sensacionistas dizem assim, é muito perigoso esse negócio de línguas, porque a gente não sabe que linguagem. O que é que tu quer saber? Se o próprio diz que é mistério, sim ou não? Nós temos 2 tipos de mistério. Nós temos o mistério da salvação, que agora é o mistério pronto, que está lá em Efésios 3. O mistério foi revelado. E nós temos um mistério entre você e Deus em línguas estranhas, que só quem sabe é Deus. Pronto. É por isso que você tem que ter. Nessa brincadeirinha não. Aqui tem mistério. Tem irmão que chega lá no evento, né, assim, então é mistério, não é isso aí não. Não é essas coisas aí não. Pode largar isso aí. Isso é pintura. Mistério entre tu e Deus. A tua alma se alegra. Eita, glória a Deus, irmão. É glória a Deus, irmão.
Tem crente que está pertinho da gente, que quando ele fala língua estranha, você sente, não é assim? Olha, aquele pastor Almi, ele passou para a eternidade. Às vezes eu estava sentado aqui, e quando eu achava bonito, quando eu estava dirigindo o culto da ceia, que eu entregava um pedaço de pão para ele, ele disparava em mistério, que eu só não soltava assim a bandeja e saía que nem os cães do Camboriú correndo, porque tem que se controlar. Mas era lindo. E outro, a gente sabe quando é língua de Deus e língua do homem, sim ou não? Pronto. Dia desse um pregador estava, fala a língua caturiana, fala a língua caturiana. O que tu quer com o negócio de caturiana? Falar a língua caturiana de quê? Então isso aí já é coisa do homem, irmão. E tem muitos crentes que andam com isso. Pronto, mistério entre você e Deus. Pronto, você sente. A outra coisa, ele disse que não é bom ter profecia, porque a profecia do Velho e Novo Testamento não tinha erro. Mas a profecia tem erro. Olha para cá, nós não estamos entendendo que a profecia da Bíblia é a mesma profecia, ou um dom de profecia que o crente fala. E nós não temos medo de também receber profecia, porque nós temos o dom de discernimento do Espírito Santo, e a Bíblia diz lá em 1 João 4, primeiro, julgai todos os espírito. Nós temos, além disso, o dom de mestre, que é também para corrigir a desordem. Então, nós não podemos ter medo. Eu vou finalizar dando um exemplo aqui. O ensino é um dom, não é? E a gente só diz assim, vamos ensinar. Vamos ensinar para o povo aprender e a gente não pode ter heresia. Agora, olha para cá. Me mostre um mestre hoje na história. Pega aí Antônio Gilberto, que faleceu. Pega vamos pegar, por exemplo, o Adecarson, pega esses outros aí tudo, só mestre. Me mostre um mestre hoje na terra que o ensino dele não seja discordado um do outro. Me mostre. Me mostre um doutor em teologia que o ensino dele é discordado do outro. Eu vou dar um exemplo. Arrebatamento da igreja. Pode pegar. Tudo discorda um do outro. É por isso que tem um amilenista, tem um pré, tem um pós. Pronto, doutrina de batismo com o Espírito Santo. Tudinho discorda um do outro. Agora eu pergunto, só por causa disso o ensino não presta? Sim. É mesmo, pastor Pedro. Aí você pega, lá em casa tem um monte de comentário. Aí você pega os comentários todinho. Quando vai para um, é um repetindo o que o outro disse, é outro falando o que o outro disse, e no final da conta é a mesma coisa, sim ou não? Olhe para cá, o ensino é bom. Agora, só porque tem discordância eu vou deixar, só porque tem falsa profecia eu vou deixar de acreditar na profecia, só porque tem falso profeta eu vou deixar de acreditar na veracidade de que Deus usa alguém. Agora a Bíblia diz, julgai. O problema é que a gente só quer ouvir. Então escutem, vamos buscar o dom de profecia. E Paulo diz que ele é bom na igreja, meus irmãos. A Bíblia diz que a profecia consola, conforta. Ei, irmão, vou dizer uma coisa para você. A gente está num culto, aí o pastor terminar de pregar. Pronto. Deixa eu finalizar agora com essa. Eu estava pregando no culto. E eu pregando no culto, pregando. Quando eu terminei, eu fui no banheiro rapidinho. Quando eu fui entrar lá, aí um homem me segurou e disse assim, o que o senhor quer para a minha vida ali? Eu disse, não, para não sei nem quem é o senhor. Fale para mim agora. Eu disse, não sei quem é o senhor. Por que o senhor revelou meu caso ali? Eu disse, não, senhor, não sei o que o senhor tem. Eu disse, o senhor está falando sério? Estou. Aí ele foi contar para mim a doença que ele tinha. Mas eu não sabia. Eu pregando normal, porque o pastor, quando ele está pregando aqui, ele está falando a profecia proclamativa. E no meio dela, Deus usa ele também com a profecia preditiva. Sabe quando é que a igreja vê na liderança de um homem de Deus a presença de Deus? Pega a Bíblia. Mas aí pronto, ele tem oração. Aí quando chega lá, a igreja, meu pastor, é só o senhor aqui. Olha aqui, meu pastor. Aí ele entra, pai querido. Aí pronto, a igreja entra, meu pastor. É um de Deus. É isso que eu quero. É isso que eu estou querendo. Esse negócio aqui está um grande teólogo. Você não está prestando é para nada. Aqui está um grande erudito, está prestando para nada. Pronto, irmão, o povo quer ver a Deus em nós. A mulher chamou, meu velho, esse que passa aqui é o quê? É um santo de Deus. Vamos fazer uma casinha aqui para ele, um quartinho aqui para ele. Aí, meu irmão. Deus mandou ele lá só porque ela era sincera. Aí quando ele disse, tu vai ter um filho, eu disse, não faça isso. Não faça isso, profeta. Eu já lutei a vida toda por isso. Tu queres reviver isso? Ele disse, fique tranquilo, tu vai abraçar um menino. Eita, irmão. Ou um crente chegar na casa do pastor Aziel e jogar o menino. Tá aqui, eu te pedi filho. Aí pronto. Só sai daqui com ele vivo.
Esse irmão, um dia desse eu entrei no hospital, lá no São Domingo, uma mulher morta, irmão, bora orar? Eu disse, tu ora. Bora orar para ela ressuscitar. Eu disse, vai, começa. Aí pronto, ele torou na frente, ressuscita. E nada, eu olhava para ela, nada, deu não. Isso agora é tu, pastor Zé. Eu lasquei também. Pronto. Levanta. Nada. Aí disse, pastor, parece que Deus não quer levantar não. Não quer não, bora embora. Pronto, eu chamo lá. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, nós precisamos dos dons espirituais. Quem crê que nós precisamos? Pai Santo, Pai querido, nós oramos pelos teus filhos. E nós cremos na atualidade dos dons. Nós cremos que o Senhor usa com a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, dom do discernimento, dom de cura, que o Senhor usa com milagres, variedade de línguas, interpretações de línguas. E eu estou orando agora para que o Senhor conceda dons mais aqui a crentes. A igreja vai sobreviver quando ela buscar mais os dons de Deus. Quem está aqui nesta igreja vai ver o sobrenatural de Deus. Fala conosco, Senhor. Se há alguma coisa em nós que o Senhor precisa tirar para operar, que tire. Se há alguma coisa em nós que o Senhor precisa quebrar, quebre. Mas renove a nossa vida agora. Agora, receba o dom do Espírito Santo agora. Receba o batismo com o Espírito Santo. Volte a falar línguas estranhas. Seja renovado em nome de Jesus. Eu preciso da tua glória. Nós pregadores precisamos da tua glória. Enche a tua igreja do sobrenatural da tua glória. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Homens, mulheres, jovens vão recebendo a promessa de Deus. É para nós. Só quem crê receba. Sinta a glória de Deus. A igreja vai permanecer de pé adorando a Deus nesta terra, porque ela tem dons. São os equipamentos que faz essa igreja andar. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém.